Olha, dizem sempre que é mais fácil a gente falar daquilo que os outros dizem e pensam do que daquilo que a gente diz e pensa. Mas durante muito tempo, principalmente durante a campanha eleitoral do ano passado, quando se elegeu o atual prefeito Fabrício Oliveira, muitas pessoas, na imprensa principalmente, alguns amigos até, que estavam lá tá na sua posição, que garantiam que as mudanças iriam acontecer rapidamente e que tudo aquilo que se dizia em campanha ia ser transformado em realidade. E agora a gente estranha porque alguns daqueles que faziam essa defesa, que trabalharam incansavelmente até pela eleição do atual prefeito, hoje têm uma opinião absolutamente contrária à, à execução das coisas do prefeito, à execução das coisas da administração. Veja o que diz aqui, por exemplo, o jornalista Bola Teixeira. Diz assim, que os próceres do governo atual, vivem dizendo que não tem dinheiro. Não sei se é verdade ou retórica, mas o fato é que agora se manifestam pelo aumento de impostos. Que falta de originalidade. Começam o governo abanando para uma grande reforma administrativa e acabam o ano falando em aumento de impostos e silenciando sobre alternativas menos antipáticas. E termina dizendo o seguinte: falar agora, no 10º mês do ano e no 10º mês de governo, sobre a herança maldita do ex-governo é um pouco tardio. Quando era para denunciar no início do governo, o bom mocismo quis que não. Agora soa como desculpa para a incapacidade de gerenciamento da cidade. Bom, o que a gente pode considerar disso aqui não é apenas uma mudança de postura, de opinião de um cidadão na imprensa que trabalhou a favor de Fabrício, foi um dos principais cabos eleitorais, foi incansável até, e que guardou, como todos nós, uma expectativa. Apesar daqueles que não votaram e não fizeram campanha para ele, guardavam expectativa. É sempre bom dizer o seguinte, que o prefeito é da cidade, não é de um, de dois, de quem votou a favor ou de quem votou contra. Depois que está lá, ele é o prefeito da cidade. É como um timoneiro de barco. Se o timoneiro for mal, o barco vai navegar mal e você pode ir junto com ele, você que é passageiro ou tripulante. Então, melhor que o timoneiro vá bem. Mas parece que as coisas não estão acontecendo bem assim e a opinião não é nossa. A opinião é de gente como o jornalista Bola Teixeira e tantos outros. É só você pesquisar aí, andar pela internet, a cada vez que surge uma informação sobre a administração municipal, você sente que as críticas são iguais ou piores àquelas que eram direcionadas contra o ex-prefeito Periquito já no final do seu governo, com todo o desgaste que tinha. Agora, considerando-se que o atual prefeito não está nem no primeiro ano e as expectativas criadas não se consumaram e as expectativas criadas pela população não são as melhores possíveis, é bom sempre lembrar o seguinte, dizia meu avô, nada como um dia atrás do outro e uma noite no meio. É bom saber o seguinte, que a gente sabe, em princípio, não é fácil administrar uma cidade como Balneário Camboriú, uma cidade que gera expectativas grandiosas, muito acima, às vezes, das próprias possibilidades do próprio poder público. Agora, dizer que o poder público não tem dinheiro, a prefeitura de Balneário Camboriú não tem dinheiro, até poucos dias atrás tinha superávit em caixa. Foi deixado um superávit em caixa. Tinha um superávit anunciado em caixa. A Imasa tem um superávit em caixa. E de repente tem um prejuízo pela frente. É um negócio danado isso aí de se entender, com uma realidade que também não se pode negar. A prefeitura de Balneário Camboriú tem um inchaço na máquina administrativa espetacular, que o atual prefeito, como disse o Bola Teixeira, prometeu solucionar mediante uma reforma administrativa que seria, ele disse isso numa entrevista para mim, quando eu trabalhava na Rádio Cidade de Itapema, o que ele faria, ele não havia ainda a candidatura, o que ele faria como primeira atitude, uma reforma administrativa. Estamos esperando. Virá quando? Vai ser difícil saber. Mas é a mesma expectativa negativa criada nos seus companheiros de campanha.